Selena é uma influenciadora digital de grande sucesso, conhecida por sua vida impecável nas redes sociais. Mas por trás das câmeras, ela guarda segredos emocionais e um passado conturbado. Arthur é seu novo empresário, contratado para gerenciar sua imagem e protegê-la de escândalos. Entre encontros profissionais, mal-entendidos e tensão crescente, eles se veem envolvidos em uma atração proibida e irresistível. Enquanto tentam manter suas vidas separadas do que o público vê, segredos e emoções não podem mais ser ignorados. Inscreva-se no canal, curta e comente. A cidade respirava agitação naquela sexta-feira à noite. Luzes de neon piscavam nas fachadas dos edifícios e o som distante de carros e buzinas misturava-se com o burburinho das ruas. No topo de um elegante edifício, um evento de gala acontecia para celebrar os influenciadores digitais mais promissores do ano. Entre eles, Selena se destacava, não apenas pela beleza impecável, mas pelo carisma que irradiava de cada gesto. Vestida com um vestido vermelho que abraçava suas curvas, ela parecia ter saído de uma capa de revista. Cada passo que dava era medido, calculado, pois cada movimento era observado por câmeras, fotógrafos e seguidores em tempo real. Ela sorria para os flashes, jogava risadas ensaiadas para os que se aproximavam, mas por dentro um nervosismo sutil corroía sua confiança. Selena, aqui! Gritou uma repórter, segurando o microfone como se fosse um troféu. Boa noite, meninas! Selena respondeu, com uma voz suave, mas firme, mantendo o sorriso que o mundo queria ver. Ela sabia que cada palavra sua podia ser interpretada de 1000 formas. Um deslize e qualquer imagem cuidadosamente construída poderia ruir em minutos. Mas naquela noite, algo inesperado estava prestes a acontecer. Do outro lado do salão, Arthur observava a cena com olhos críticos e atentos. Alto, cabelos castanhos escuros levemente desalinhados, olhar intenso e postura impecável. Ele exalava uma autoridade natural. Não era apenas mais um convidado. Era o novo gerente de crises, contratado para proteger Selena de qualquer deslize que pudesse se tornar viral. Enquanto a multidão se agitava, Arthur percebia cada detalhe. Os fotógrafos ávidos por um clique comprometedora, os fãs que se aproximavam com intenções nem sempre puras. E a própria Selena, linda e vulnerável ao mesmo tempo. Ele não era o tipo de homem que se impressionava facilmente, mas ali, por um instante, algo a mais o tocou. Parece que vou ter muito trabalho, murmurou ajustando o paletó, enquanto se aproximava da influenciadora. Quando Arthur finalmente chegou ao lado de Selena, ela estava sorrindo para um fã que segurava o celular, tentando fazer uma selfie. Mas antes que o clique fosse feito, o jovem tropeçou levemente, quase derrubando a bebida que segurava. Em um movimento rápido, Selena estendeu a mão para estabilizá-lo, mas seu salto alto escorregou em um pequeno tapete. "Cuidado!" gritou Arthur, sem pensar 2 vezes, segurando-a pelo braço antes que caísse. O contato foi breve, mas intenso. O coração de Selena disparou e ela desviou o olhar, tentando não demonstrar surpresa. Arthur, por outro lado, manteve os olhos fixos nela por um instante que pareceu eterno. "Obrigada", disse Selena, a voz ligeiramente trêmula. "Nada demais", respondeu Arthur com um meio sorriso. Mas fique atenta. Esses eventos podem ser traiçoeiros." Selena arqueou uma sobrancelha, um sorriso divertido surgindo nos lábios. "Traiçoeiros, é? Isso é um aviso ou um elogio?" Pode escolher", respondeu Arthur, firme, mas com aquele tom que deixava claro que havia muito mais do que palavras ali. A interação chamou a atenção de alguns fotógrafos, que rapidamente capturaram a cena. Naquele instante, Selena percebeu que ter alguém como Arthur por perto não era apenas necessário, era vital. Mas havia algo em seus olhos que a deixava curiosa, inquieta, como se ele pudesse ver além da máscara que ela sempre usava. Conforme a noite avançava, Selena e Arthur continuaram próximos, mas não pelo acaso. Arthur começou a conduzir a influenciadora pelos corredores do salão,
afastando-a discretamente de possíveis situações embaraçosas. Cada toque para ajustar o vestido, cada gesto de proteção criava uma tensão palpável, quase elétrica. Você sempre consegue lidar com esse tipo de evento? Perguntou Arthur, mantendo a voz baixa, quase sussurrada. Faço o meu melhor, respondeu Selena, tentando soar casual, embora sentisse o coração acelerado. Mas você parece que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Experiência, disse ele com um sorriso enigmático. E atenção aos detalhes. É o que faz a diferença entre ser lembrado e ser esquecido. Eles passaram por mais alguns corredores até que chegaram a uma varanda com vista para a cidade iluminada. A brisa fresca da noite os envolveu. E, por um momento, o mundo pareceu desaparecer, deixando apenas Selena e Arthur ali, em silêncio, compartilhando um espaço carregado de tensão não dita. Gosto de observar como você se movimenta, disse Arthur, baixando levemente o tom. Com cuidado, mas com confiança. É meu trabalho, respondeu Selena, sentindo-se estranhamente vulnerável. Mas me diga, você realmente se importa com isso? Ou está apenas cumprindo ordens? Arthur manteve o olhar firme, indeciso por um instante antes de responder. No começo são ordens, mas depois você percebe que há coisas que vão além do trabalho. Selena desviou o olhar, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Antes que pudesse dizer algo, seu telefone vibrou. Um aviso de rede social alertava para um vídeo que estava começando a viralizar. Um fã havia filmado um momento comprometedor em outro evento, e a internet começava a comentar, julgar, criar teorias. Isso não vai acabar bem, murmurou Selena, olhando para a tela, já sentindo o nó no estômago. Calma. Arthur colocou a mão suavemente em seu ombro, transmitindo segurança. Vamos lidar com isso juntos. Eu não vou deixar que isso te derrube. Selena olhou para ele, surpresa com a intensidade da promessa. Ela nunca se permitira confiar tão rapidamente em alguém, mas havia algo em Arthur que quebrava suas defesas. Antes que pudesse processar completamente, ele a puxou levemente para mais perto, não de forma invasiva, mas suficiente para que seus olhares se encontrassem com uma carga elétrica impossível de ignorar. O alarme do celular tocou novamente. Desta vez, era uma notificação direta de uma mensagem misteriosa, enviada por alguém que parecia conhecer seu segredo mais íntimo, algo que poderia destruir sua carreira se vazasse. Selena engoliu em seco. Isso? Ela começou, mas Arthur interrompeu suavemente. Não se preocupe com isso agora. Primeiro, vamos nos certificar de que você está segura. Depois, lidamos com o resto. Selena respirou fundo, sentindo o calor de sua presença, a segurança que emanava dele. Mas uma coisa era clara. Aquela noite havia mudado tudo. Entre o mundo público, que observava cada movimento, e a tensão privada que crescia entre eles. Selena sabia que nada seria como antes, e enquanto a cidade brilhava lá fora, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem realmente é Arthur? E o quanto ele está disposto a se envolver nesse jogo perigoso que é a sua vida? O telefone vibrou novamente, mostrando que a situação se complicava e que a noite ainda estava longe de acabar. A cidade respirava agitação naquela sexta-feira à noite. Luzes de neon piscavam nas fachadas dos edifícios e o som distante de carros e buzinas misturava-se com o burburinho das ruas. No topo de um elegante edifício, um evento de gala acontecia para celebrar os influenciadores digitais mais promissores do ano. Entre eles, Selena se destacava, não apenas pela beleza impecável, mas pelo carisma que irradiava de cada gesto. Vestida com um vestido vermelho que abraçava suas curvas, ela parecia ter saído de uma capa de revista. Cada passo que dava era medido, calculado, pois cada movimento era observado por câmeras, fotógrafos e seguidores em tempo real. Ela sorria para os flashes, jogava risadas ensaiadas para os que se aproximavam, mas por dentro um nervosismo sutil corroía sua confiança. Selena,
Aqui! Gritou uma repórter segurando o microfone como se fosse um troféu. Ah, boa noite, meninas! Helena respondeu, com uma voz suave, mas firme, mantendo o sorriso que o mundo queria ver. Ela sabia que cada palavra sua podia ser interpretada de 1000 formas. Um deslize e qualquer imagem cuidadosamente construída poderia ruir em minutos. Mas naquela noite, algo inesperado estava prestes a acontecer. Do outro lado do salão, Arthur observava a cena com olhos críticos e atentos. Alto, cabelos castanhos escuros levemente desalinhados, olhar intenso e postura impecável, ele exalava uma autoridade natural. Não era apenas mais um convidado. Era o novo gerente de crises contratado para proteger Selena de qualquer deslize que pudesse se tornar viral. Enquanto a multidão se agitava, Arthur percebia cada detalhe. Os fotógrafos ávidos por um clique comprometedora, os fãs que se aproximavam com intenções nem sempre puras, e a própria Selena, linda e vulnerável ao mesmo tempo. Ele não era o tipo de homem que se impressionava facilmente, mas ali, por um instante, algo a mais o tocou. Parece que vou ter muito trabalho, murmurou, ajustando o paletó, enquanto se aproximava da influenciadora. Quando Arthur finalmente chegou ao lado de Selena, ela estava sorrindo para um fã que segurava o celular, tentando fazer uma selfie. Mas antes que o clique fosse feito, o jovem tropeçou levemente, quase derrubando a bebida que segurava. Em um movimento rápido, Selena estendeu a mão para estabilizá-lo, mas seu salto alto escorregou em um pequeno tapete. "Cuidado!" gritou Arthur sem pensar 2 vezes, segurando-a pelo braço antes que caísse. O contato foi breve, mas intenso. O coração de Selena disparou e ela desviou o olhar, tentando não demonstrar surpresa. Arthur, por outro lado, manteve os olhos fixos nela por um instante que pareceu eterno. "Obrigada", disse Selena, uma voz ligeiramente trêmula. "Nada demais", respondeu Arthur com um meio sorriso. "Mas fique atenta. Esses eventos podem ser traiçoeiros." Selena arqueou uma sobrancelha, um sorriso divertido surgindo nos lábios. "Traiçoeiros, é? Isso é um aviso ou um elogio?" "Ai, pode escolher", respondeu Arthur, firme, mas com aquele tom que deixava claro que havia muito mais do que palavras ali. A interação chamou a atenção de alguns fotógrafos, que rapidamente capturaram a cena. Naquele instante, Selena percebeu que ter alguém como Arthur por perto não era apenas necessário, era vital. Mas havia algo em seus olhos que a deixava curiosa, inquieta, como se ele pudesse ver além da máscara que ela sempre usava. Conforme a noite avançava, Selena e Arthur continuaram próximos, mas não pelo acaso. Arthur começou a conduzir a influenciadora pelos corredores do salão, afastando-a discretamente de possíveis situações embaraçosas. Cada toque para ajustar o vestido, cada gesto de proteção, criava uma tensão palpável, quase elétrica. "Você sempre consegue lidar com esse tipo de evento?" perguntou Arthur, mantendo a voz baixa, quase sussurrada. "Faço o meu melhor", respondeu Selena, tentando soar casual, embora sentisse o coração acelerado. "Mas você parece que está em todos os lugares ao mesmo tempo." "Experiência", disse ele com um sorriso enigmático. "E atenção aos detalhes. É o que faz a diferença entre ser lembrado e ser esquecido." Eles passaram por mais alguns corredores, até que chegaram a uma varanda com vista para a cidade iluminada. A brisa fresca da noite os envolveu, e por um momento o mundo pareceu desaparecer, deixando apenas Selena e Arthur ali, em silêncio, compartilhando um espaço carregado de tensão não dita. "Gosto de observar como você se movimenta", disse Arthur, baixando levemente o tom. "Com cuidado, mas com confiança." "É meu trabalho", respondeu Selena, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Mas me diga, você realmente se importa com isso, ou está apenas cumprindo ordens?" Arthur manteve o olhar firme, indeciso por um instante antes de responder. "No começo são ordens, mas depois você percebe que há coisas que vão além do trabalho."
Selena desviou o olhar, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Antes que pudesse dizer algo, seu telefone vibrou. Um aviso de rede social alertava para um vídeo que estava começando a viralizar. Um fã havia filmado um momento comprometedor em outro evento, e a internet começava a comentar, julgar, criar teorias. Isso não vai acabar bem, murmurou Selena, olhando para a tela, já sentindo o nó no estômago. Calma. Arthur colocou a mão suavemente em seu ombro, transmitindo segurança. Vamos lidar com isso juntos. Eu não vou deixar que isso te derrube. Selena olhou para ele, surpresa com a intensidade da promessa. Ela nunca se permitira confiar tão rapidamente em alguém, mas havia algo em Arthur que quebrava suas defesas. Antes que pudesse processar completamente, ele a puxou levemente para mais perto, não de forma invasiva, mas suficiente para que seus olhares se encontrassem com uma carga elétrica impossível de ignorar. O alarme do celular tocou novamente. Desta vez, era uma notificação direta de uma mensagem misteriosa, enviada por alguém que parecia conhecer seu segredo mais íntimo. Algo que poderia destruir sua carreira se vazasse. Selena engoliu em seco. Isso! Ela começou, mas Arthur interrompeu suavemente. Não se preocupe com isso agora. Primeiro, vamos nos certificar de que você está segura. Depois, lidamos com o resto. Selena respirou fundo, sentindo o calor de sua presença, a segurança que emanava dele. Mas uma coisa era clara, aquela noite havia mudado tudo. Entre o mundo público que observava cada movimento e a tensão privada que crescia entre eles, Selena sabia que nada seria como antes, e enquanto a cidade brilhava lá fora, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem realmente é Arthur? E o quanto ele está disposto a se envolver nesse jogo perigoso que é a sua vida? O telefone vibrou novamente, mostrando que a situação se complicava e que a noite ainda estava longe de acabar. O dia amanheceu cinza, com nuvens pesadas cobrindo a cidade, refletindo o clima tenso que Selena carregava desde a noite anterior. A live tinha sido um sucesso em termos de público, mas as mensagens anônimas e as ameaças veladas continuavam. O coração dela ainda batia acelerado cada vez que lembrava do toque protetor de Arthur e do calor que sentira naquele momento. Ela estava sentada em frente ao espelho, penteando os cabelos, quando o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Arthur. Estou a caminho. Precisamos revisar os detalhes antes da coletiva. Poucos minutos depois, ele entrou no apartamento dela, elegante, com aquela postura que transmitia autoridade e segurança. O olhar dele encontrou o dela imediatamente, e por um instante o mundo pareceu diminuir em torno deles. Bom dia, disse ele, a voz baixa, quase carregada de intenção. Bom dia, respondeu Selena, tentando soar casual, embora sentisse a respiração acelerar. Eles passaram a manhã revisando documentos, planos de mídia e estratégias para conter qualquer novo vazamento. Cada vez que Arthur se aproximava para mostrar algo no tablet, suas mãos roçavam, seus olhares se cruzavam, e a tensão entre eles aumentava de maneira quase insuportável. Você sabe que está me distraindo, disse Selena, tentando sorrir, mas com a voz carregada de emoção. Eu? Arthur arqueou uma sobrancelha, divertido. Não é minha culpa se você reage a detalhes profissionais. Selena sentiu um rubor subir pelo rosto. Ele sempre conseguia desconcertá-la, mesmo nos momentos mais sérios. Mas enquanto tentava manter a postura, não pôde evitar se aproximar mais, como se instintivamente precisasse da presença dele. A manhã passou rapidamente e Arthur sugeriu uma visita ao escritório para analisar de perto os dados das redes e identificar a origem das mensagens anônimas. Selena aceitou, mesmo hesitante. Ao chegar, Arthur conduziu-a por corredores silenciosos, afastando-a de qualquer olhar curioso. Cada toque acidental ao segurar documentos, cada ajuste no ombro dela, carregava uma eletricidade que nenhum dos dois podia ignorar. Arthur.
Selena começou, hesitante. Eu sei que é profissional, mas sinto que estamos indo longe demais. Ele parou, a expressão séria, mas com uma intensidade no olhar que a fez engolir em seco. Eu também sinto. Mas não podemos negar o que está acontecendo. E precisamos manter o foco. A distração agora é perigosa. Selena respirou fundo. Ele tinha razão. Mas ainda assim, era impossível ignorar a proximidade que crescia entre eles. Cada gesto, cada olhar, cada toque mínimo parecia carregado de desejo contido. Durante a análise dos dados, descobriram uma pista importante. As mensagens vinham de um endereço anônimo, ligado a um antigo assistente de mídia que Selena conhecera anos atrás. Alguém com conhecimento profundo sobre sua carreira e seu passado. Isso confirma minhas suspeitas, disse Arthur, a voz firme. Alguém está tentando desestabilizá-la emocionalmente e não apenas profissionalmente. Selena sentiu um arrepio. O perigo estava mais próximo do que imaginava, e Arthur, como sempre, parecia ser a única âncora de segurança. Ela percebeu que confiar nele não era apenas uma necessidade, era inevitável. Mais tarde, Arthur sugeriu que fossem a um café discreto, longe de câmeras e olhares curiosos, para discutir como lidar com a situação. Enquanto caminhavam, a proximidade física tornou-se inevitável. O ombro dele roçando o dela, o perfume que ele exalava, a força silenciosa que transmitia. Tudo criava uma tensão quase insuportável. Arthur, o Selena murmurou quase inaudível. Estou me sentindo confusa. Eu também, ele respondeu sem desviar os olhos dela. Mas isso não muda nossa prioridade agora. Primeiro, precisamos descobrir quem está por trás disso. Depois, lidamos com o resto. No café, analisaram os arquivos, comparando mensagens e horários, tentando descobrir padrões. Cada gesto, cada toque acidental de mãos ao passar documentos, parecia carregado de eletricidade. Selena sentiu seu coração disparar quando Arthur encostou a mão levemente na dela. Apenas por alguns segundos, e depois afastou, como se reconhecesse o perigo do que estava acontecendo. Isso é loucura, murmurou Selena, tentando manter a compostura. Talvez, disse Arthur, a voz baixa, quase rouca, mas há algo entre nós que não podemos ignorar. O silêncio pairou por alguns segundos, carregado de tensão. Eles se entreolharam, conscientes do que estava acontecendo, mas impedidos pelo medo e pelo profissionalismo. De volta ao apartamento, Selena recebeu outra notificação. Desta vez, era uma foto antiga, de um evento há anos, enviada pelo mesmo remetente anônimo. A legenda era clara. Você não pode esconder seu passado para sempre. Selena sentiu o nó no estômago crescer. Arthur percebeu imediatamente o impacto e segurou sua mão com firmeza. Vamos descobrir quem está por trás disso. Eu não vou deixar que ninguém te machuque. O toque de Arthur, próximo e protetor, fez Selena tremer. Ela sentiu algo inesperado crescer dentro dela. Não apenas gratidão, mas desejo, tensão, curiosidade, uma mistura perigosa e irresistível. Enquanto a noite se aproximava, Selena sabia que aquele relacionamento inicialmente profissional estava prestes a cruzar limites que nenhum dos dois podia mais controlar. A madrugada chegou silenciosa, mas para Selena não havia descanso. Sentada no sofá do apartamento, ela revisava as mensagens e vídeos anônimos, tentando descobrir qualquer pista sobre quem estava tentando destruir sua imagem. Cada alerta do celular fazia seu coração disparar, e cada notificação parecia carregar mais peso do que a anterior. Arthur permaneceu ao seu lado, em silêncio, observando, analisando cada detalhe. Ele tinha se tornado não apenas seu protetor, mas a única pessoa em quem ela podia confiar naquele momento. Cada gesto dele exalava segurança, mas também despertava algo inesperado dentro dela. Desejo, curiosidade, emoção que ia além da amizade ou do trabalho. Selena, você precisa descansar,
disse ele, com a voz baixa e firme, enquanto ajustava suavemente o cabelo dela que caía sobre o ombro. Não consigo, respondeu ela, desviando o olhar. Cada segundo que passo longe de analisar isso, parece que as coisas podem piorar. Ele suspirou, mas permaneceu ao lado dela. O toque ocasional de suas mãos, seja para apontar algo no celular ou ajustar um documento, criava uma eletricidade quase insuportável entre eles. Selena tentou se convencer de que era apenas tensão do momento, mas sabia que algo mais estava surgindo. Mais tarde, decidiram revisar arquivos antigos da carreira de Selena em busca de qualquer vulnerabilidade que pudesse ser explorada. Arthur se aproximou dela, mostrando algumas fotos de eventos passados, quando acidentalmente seus ombros se tocaram. O contato, embora breve, fez o coração de Selena disparar. Ela percebeu que estava reagindo de maneira intensa, emocionalmente, de um jeito que nunca acontecera antes. Arthur, começou a voz trêmula. Eu não sei se devo sentir isso. Sentir o quê? Perguntou ele, baixando o tom, mas mantendo o olhar firme. Você... Ela hesitou, sentindo as palavras pesarem mais do que queria. Me faz sentir coisas que não deveria. Arthur ficou em silêncio por um instante, segurando seu olhar. Ele sabia que a tensão entre eles estava crescendo, mas nunca poderia se permitir ceder. No entanto, naquele momento, a proximidade, o calor e a intensidade da situação tornaram impossível evitar o que estava prestes a acontecer. Ela se inclinou levemente, quase instintivamente, e ele percebeu, sentindo o mesmo desejo que tentava conter. Por um segundo, ambos se encontraram em um silêncio carregado de emoção, onde palavras eram desnecessárias. Selena! Ele murmurou, mas antes que pudesse interromper o momento, seu celular vibrou, quebrando a tensão. Era uma nova mensagem anônima, desta vez com uma ameaça direta. Se não cooperar, todo o seu passado será exposto amanhã. O aviso trouxe medo, mas também a certeza de que precisavam agir rápido. Arthur rapidamente tomou a iniciativa, afastando Selena para uma posição segura e começando a traçar um plano. Ele analisou cada detalhe da mensagem, enquanto ela observava sua determinação e força. O contraste entre o perigo iminente e a proximidade emocional tornou a situação ainda mais intensa. Você confia em mim, não é? Perguntou Arthur, segurando as mãos dela com firmeza. Sim, confio, respondeu Selena, embora sentisse o coração disparado e o corpo reagindo de maneira inesperada. Enquanto planejavam os próximos passos, a tensão entre eles cresceu. Cada toque acidental, cada olhar prolongado, cada gesto protetor parecia carregar um peso emocional impossível de ignorar. Selena percebeu que estava se permitindo sentir algo que nunca sentira antes, algo que se aproximava perigosamente de uma traição emocional, pois seu coração estava começando a se inclinar para Arthur, mesmo sabendo que não deveria. No final da noite, Arthur se levantou para ir embora, mas hesitou. O olhar dele encontrou o dela, e por um instante o mundo pareceu desaparecer. Selena, disse ele a voz baixa, precisamos ser fortes. Amanhã será um dia difícil. Eu sei, respondeu ela, sentindo um misto de medo e desejo. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Arthur engoliu em seco, segurando a respiração, tentando controlar o impulso que sentia. Ele sabia que qualquer movimento errado poderia mudar tudo. Eu também não consigo, murmurou ele quase inaudível. Mas precisamos manter o foco. Prometo que vou proteger você, custe o que custar. Selena assistiu enquanto ele se afastava, e o vazio que ficou no apartamento parecia impossível de preencher. Ela sabia que algo havia mudado entre eles. A atração não podia mais ser ignorada, e a linha entre confiança profissional e desejo pessoal estava prestes a ser cruzada. O sol da manhã parecia tímido, filtrando-se pelas cortinas do apartamento de Selena. Mas para ela não havia leveza naquele dia. O vídeo antigo que recebera na noite anterior começara a circular em pequenos grupos, e a internet já começava a reagir. Comentários, compartilhamentos e especulações
se multiplicavam em ritmo acelerado. Selena se sentou à mesa, segurando o celular com mãos trêmulas. Cada notificação parecia um soco no estômago. O escândalo que ela temia estava prestes a explodir. Selena, precisamos agir rápido, disse Arthur, entrando no apartamento, o semblante sério, mas firme. Se isso viralizar, não há volta. Ela suspirou, a ansiedade aumentando. Eu sei, mas não sei se consigo enfrentar tudo isso. Arthur aproximou-se e colocou a mão levemente sobre a dela, transmitindo segurança. Você não precisa enfrentar sozinha. Eu estou aqui, sempre. O toque dele, mesmo breve, fez seu coração disparar. Ela sentiu novamente aquela tensão entre eles, a mistura de gratidão, medo e desejo que a deixava confusa e vulnerável. Eles passaram as próximas horas planejando a reação. Arthur entrou em contato com assessores, jornalistas de confiança e redes sociais para conter o vazamento. Cada passo exigia precisão, rapidez e controle absoluto. Selena se sentia aliviada por ter Arthur ao lado, mas também inquieta. Quanto mais ele estava presente, mais difícil era ignorar a atração crescente entre eles. No meio da tarde, um grupo de fãs organizou uma live com perguntas direcionadas a Selena. Antes que pudesse reagir, o vídeo havia sido compartilhado e agora milhares de pessoas assistiam esperando respostas. Respire fundo, disse Arthur, segurando o ombro dela com firmeza. Vamos lidar com isso. Selena acenou, tentando aparentar calma, mas sentia a adrenalina percorrer cada fibra do seu corpo. Quando entrou na transmissão, percebeu que cada palavra, cada gesto, cada olhar seria observado e comentado. Boa tarde a todos. Começou com a voz firme, mas ainda com o coração acelerado. Houve um vídeo compartilhado recentemente que mostra um momento do meu passado. Quero esclarecer que, antes que pudesse terminar, comentários começaram a surgir em ritmo frenético. Alguns eram de apoio, mas outros carregavam críticas e especulações. Selena sentiu o pânico crescer, mas Arthur estava ao seu lado, sussurrando palavras de apoio. Continue, eu estou com você. Fale com confiança. Ela respirou fundo e continuou, tentando se mostrar forte. Cada vez que olhava para Arthur, sentia a tensão crescer. Ele estava ali, próximo, presente, e cada gesto dele parecia carregar uma carga elétrica impossível de ignorar. O que aconteceu naquele vídeo foi algo do meu passado, uma situação que foi mal interpretada e que eu já resolvi há muito tempo, disse Selena, tentando transmitir controle. Peço que entendam que todos nós temos histórias que nem sempre são perfeitas, mas que nos moldam. O público parecia absorver suas palavras, mas o comentário de um espectador anônimo chamou sua atenção. Será que ele também sabe? Sugerindo, sem dizer diretamente, a relação próxima entre ela e Arthur. Selena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Arthur percebeu imediatamente e lançou um olhar firme para a tela. Isso não vai te atingir. Fique calma. Após a live, eles se sentaram, exaustos. A situação estava contida, mas o perigo não tinha passado completamente. Selena sentia-se vulnerável, mas também estranhamente conectada a Arthur de uma forma que nunca experimentara. Arthur, começou ela hesitando, eu sei que precisamos manter a profissionalidade, mas eu não consigo negar o que estou sentindo. Ele olhou para ela, a intensidade do olhar tornando o silêncio quase insuportável. Eu também não consigo, respondeu a voz baixa, quase rouca, mas precisamos ser cuidadosos. A linha entre profissional e pessoal está prestes a se desfazer, e não podemos arriscar tudo agora. Selena respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que havia cruzado um limite emocional, e que cada toque, cada olhar, cada gesto entre eles aumentava a tensão a níveis quase insuportáveis. Mais tarde, enquanto analisavam os dados do vazamento, receberam uma notificação inesperada. O vídeo estava sendo compartilhado em uma grande página de notícias. A situação se tornava pública e o escândalo estava prestes a explodir em rede nacional. Arthur segurou a mão de Selena, firme e protetor. Não se preocupe, vamos enfrentar isso juntos.
Eu não vou deixar ninguém te machucar. Selena sentiu novamente o calor da proximidade, a segurança e a tensão emocional. E percebeu que sua mente e coração estavam cada vez mais divididos entre medo, gratidão e desejo. E, enquanto a noite caía, ambos sabiam que a situação exigiria coragem, estratégia e talvez decisões que colocariam à prova não apenas sua carreira, mas também o que sentiam um pelo outro. O clima na cidade estava pesado. Notícias e rumores sobre Selena e o vídeo viral continuavam a se espalhar, e cada notificação no celular parecia trazer mais ansiedade do que alívio. Selena sentia-se exausta, vulnerável e, ao mesmo tempo, estranhamente conectada a Arthur de uma forma que nunca imaginara. Cada olhar dele, cada gesto protetor, aumentava a tensão entre eles, e ela não sabia mais separar o profissional do pessoal. Arthur, por sua vez, estava em um dilema. Como seu protetor e aliado, precisava manter a distância, mas seu coração reagia a cada proximidade com Selena. A linha entre dever e desejo tornava-se cada vez mais tênue. Selena. Ele começou a voz baixa, carregada de intensidade. Precisamos conversar. Ela olhou para ele preocupada. Sobre o quê? Sobre nós, respondeu ele sem rodeios. Sobre essa tensão entre a gente. Não podemos ignorar o que sentimos, mas também não podemos deixar que isso interfira no que precisamos fazer. Selena sentiu o coração disparar. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. O momento era crítico. Ela precisava decidir se cederia à atração ou se manteria o controle. Arthur, Ela começou, mas as palavras falharam diante da intensidade do olhar dele. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre os dois. O perfume dele, a força silenciosa do corpo, a proximidade, tudo fazia o sangue de Selena correr mais rápido. Eu não quero te machucar, murmurou ele, segurando seu rosto entre as mãos. Mas não consigo mais negar o que sinto. Selena fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do toque dele e o mundo desaparecendo ao redor. Mas antes que qualquer movimento pudesse ser feito, o telefone dela vibrou. Uma nova mensagem anônima surgia, desta vez mostrando algo extremamente delicado sobre a carreira de Arthur. Algo que poderia manchar sua reputação e colocar sua relação profissional com Selena em risco. Isso, Arthur engoliu em seco. Não pode vazar. Se vazar, tudo se complica. Selena segurou a mão dele, surpresa pelo impacto da mensagem. Pela primeira vez, Arthur estava vulnerável diante dela. E naquele instante, ela percebeu que a relação entre eles tinha mudado. Agora não era apenas desejo, mas também confiança mútua, preocupação e cumplicidade. Vamos lidar com isso juntos, disse Selena, tentando transmitir firmeza, embora sentisse a adrenalina e o calor da proximidade. Não importa o que aconteça, não vou deixar você sozinho. Arthur respirou fundo, segurando a mão dela com força, sentindo a eletricidade entre eles. Ele sabia que estavam prestes a cruzar limites perigosos, mas também sabia que cada segundo ao lado dela tornava a atração mais intensa e irresistível. Eles passaram horas planejando como lidar com a nova ameaça, revisando dados, analisando redes sociais e traçando estratégias para neutralizar o risco. Cada gesto, cada toque acidental, cada olhar prolongado aumentava a tensão. Selena percebeu que ceder a Arthur poderia ser perigoso emocionalmente, mas resistir parecia impossível. Mais tarde, ao final do dia, Arthur decidiu acompanhá-la até seu apartamento. Durante o caminho, uma chuva fina começou a cair, deixando a cidade com um clima ainda mais dramático. Eles se abrigaram embaixo de uma marquise, molhados e próximos, e a tensão entre eles atingiu o auge. Selena! Arthur começou quase em um sussurro, com o rosto próximo ao dela. Eu não posso mais esconder o que sinto. Ela sentiu o coração disparar, a respiração acelerar, e cada fibra de seu corpo reagiu à proximidade dele. Arthur, eu também não consigo.
murmurou, a voz trêmula, mas cheia de desejo. Os olhos dele se encontraram, carregados de emoção e tensão. Por um instante, nada mais existia além deles, da chuva fina, do calor que emanava do corpo do outro. Mas então um barulho de notificação no celular de Selena quebrou o momento perfeito. Ela disse olhando para a tela. É o vídeo. Alguém vazou outra parte. Arthur segurou seu rosto, olhando-a profundamente. Eu prometo, Selena, nada vai nos separar. Vamos enfrentar isso juntos e depois resolvemos o que sentimos um pelo outro. O conflito máximo entre dever e desejo, entre profissionalismo e paixão, estava agora em seu ponto mais crítico. Ambos sabiam que o caminho à frente seria arriscado, mas também impossível de negar. O dia amanheceu silencioso, mas para Selena a sensação de alerta continuava. As mensagens anônimas não haviam cessado, e agora ela sabia que alguém de dentro da própria equipe estava por trás do escândalo. A mistura de medo, raiva e ansiedade a deixava exausta, mas ao mesmo tempo havia algo diferente no ar. A presença constante de Arthur, que não apenas protegia, mas parecia cada vez mais próximo. Quase impossível de ignorar. Ele estava sentado ao seu lado no escritório, analisando os dados do vazamento, quando ela percebeu o quanto sua presença era reconfortante. Cada gesto dele, cada toque acidental, fazia seu corpo reagir de maneira que ela nunca imaginara. Selena! Arthur começou, a voz baixa, quase rouca. Precisamos manter a calma. Eu encontrei uma pista sobre quem está por trás disso. Quem? Ela perguntou ansiosa e curiosa. Alguém da sua equipe? Alguém que sempre esteve perto, mas nunca suspeitaríamos, respondeu ele. Mantendo o olhar fixo nela, ela engoliu em seco, sentindo a tensão aumentar. Mas antes que pudesse reagir, Arthur se inclinou levemente, quase imperceptivelmente, e seu ombro tocou o dela. O calor do corpo dele, a proximidade e o perfume suave provocaram uma reação inesperada. Selena sentiu o coração acelerar, o corpo reagir e o desejo crescer. Arthur, e começou hesitante, não sei se devemos... Devemos, ele murmurou, interrompendo-a suavemente, com os olhos fixos nos dela, mas não agora. Primeiro precisamos resolver o que está acontecendo. Depois, ele parou. E a tensão no ar tornou-se quase insuportável. Depois podemos nos permitir sentir o que queremos. Selena sentiu a respiração falhar por um instante. Ele sabia exatamente como provocar cada emoção nela, sem sequer tocar sua mão de forma intencional. Mas mesmo assim, algo dentro dela implorava por mais, ansiava pelo contato que ainda não haviam se permitido. Mais tarde, após horas de investigação, descobriram quem era o traidor. Um colega que havia se sentido preterido, alguém que tinha acesso a informações privilegiadas. Arthur e Selena planejaram confrontá-lo discretamente, sem expor a situação para o público ou para o restante da equipe. Vamos acabar com isso agora, disse Arthur, a voz firme. E depois... podemos resolver o que está entre nós. Quando confrontaram o traidor, Selena percebeu que, embora o perigo estivesse quase controlado, o coração dela batia por outro motivo. Cada vez mais, ela estava atraída por Arthur, pelo jeito como ele a olhava, como a protegia, como parecia entendê-la, como ninguém jamais tinha feito. Após o incidente, voltaram para o apartamento de Selena, exaustos, mas aliviados. A tensão do dia e a proximidade emocional haviam criado um clima quase irrespirável. Selena sentiu-se tentada a ceder ao desejo que crescia dentro dela, mas ainda havia medo de se deixar levar completamente. Selena, disse Arthur, aproximando-se lentamente. Você está bem? Estou... melhor agora, respondeu ela, embora o coração acelerado mostrasse que não era apenas o alívio do perigo. Ele sorriu suavemente e segurou a mão dela, quase como um aviso silencioso do que estava prestes a acontecer. Eu prometo, Selena, ninguém vai te machucar. Eu estou aqui, sempre, o calor do toque,
A proximidade do corpo e a intensidade do olhar de Arthur foram demais para Selena resistir. Ela se inclinou levemente e seus lábios quase se tocaram quando uma sirene na rua quebrou o momento, lembrando-os do mundo real. Mais tarde, murmurou Arthur, ainda segurando sua mão. Depois que tudo isso terminar, vamos resolver o que sentimos. Selena assentiu, sentindo uma mistura de desejo, medo e esperança. Ela sabia que estava à beira de cruzar a linha com ele, mas também sabia que cada segundo ao lado dele a deixava mais conectada emocional e fisicamente. A manhã começou diferente. Um sol suave atravessava as cortinas do apartamento de Selena, mas ela ainda sentia o peso do escândalo que havia se espalhado pela cidade. No entanto, havia algo no ar, a sensação de que, finalmente, poderiam colocar um ponto final na situação e reconstruir não apenas sua imagem, mas também a confiança entre eles. Arthur estava ao lado dela, revisando os últimos detalhes do plano para neutralizar o vazamento restante. Cada gesto dele transmitia segurança, proteção e uma calma que acalmava o coração acelerado de Selena. Ela percebeu mais uma vez que não podia mais negar o que sentia por ele. Hoje vamos resolver tudo, disse Arthur, olhando-a com intensidade. E depois disso, nós podemos finalmente sermos nós mesmos. Selena assentiu, sentindo o calor do corpo dele cada vez mais próximo. O desejo, a tensão e a emoção que haviam crescido durante dias chegavam ao ponto máximo. Ela sabia que a linha entre o profissional e o pessoal havia sido completamente cruzada e que não havia mais volta. O plano deles funcionou. O traidor foi confrontado, as mensagens foram bloqueadas e a última parte do vídeo foi removida da internet. A cidade, antes cheia de especulações e comentários negativos, agora assistia a uma Selena confiante, determinada e mais poderosa do que nunca. Conseguimos, disse ela, respirando fundo, sentindo uma mistura de alívio e vitória. Sim, respondeu Arthur, aproximando-se dela. E agora? Podemos resolver o que sentimos. O silêncio caiu entre eles, carregado de emoção e expectativa. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Selena sentiu o coração bater acelerado, o corpo reagindo à presença dele, à intensidade do olhar e ao toque suave de sua mão. Arthur, começou ela, mas as palavras falharam diante da emoção que crescia dentro dela. Eu sei, ele murmurou, aproximando o rosto do dela. Eu também não posso mais negar. E então aconteceu. Um beijo lento, carregado de emoção, desejo e alívio. Era a consumação de dias de tensão, proteção, cuidado e atração crescente. O mundo ao redor desapareceu. Não havia escândalo. Não havia mensagens anônimas, apenas eles, juntos, finalmente permitindo-se sentir tudo o que guardavam. Selena sentiu cada toque dele, cada suspiro, cada gesto carregado de paixão. Tudo o que aconteceu nos últimos dias, o medo, a tensão, a proteção, culminava naquele momento de entrega total. Eu prometo, disse Arthur entre beijos, hoje, nada nem ninguém vai nos separar. Eu confio em você, respondeu Selena, sentindo cada palavra ecoar em seu coração. O restante do dia passou em uma mistura de carinho, cumplicidade e paixão. Cada momento juntos reforçava a sensação de que haviam encontrado não apenas proteção e segurança, mas também amor verdadeiro. Ao cair da noite, sentados lado a lado na sacada do apartamento, olhando a cidade iluminada, Selena e Arthur sabiam que haviam superado não apenas um escândalo, mas também os próprios medos e limitações. A relação deles, construída sobre tensão, desejo e proteção, agora florescia em confiança, paixão e entrega mútua. Sabe, disse Selena, encostando a cabeça no ombro dele. Nunca imaginei que tudo isso pudesse terminar assim, com a gente juntos, mais fortes do que nunca. Eu também não, respondeu Arthur, envolvendo-a em um abraço. Mas estou feliz que tenha sido assim. Você é incrível, Selena.
E nada vai mudar isso. Eles permaneceram assim, abraçados, sentindo o coração do outro bater no mesmo ritmo, conscientes de que o amor que nasceu da tensão, da proteção e da paixão agora era real, sólido e inabalável.